Essa semana eu vou encerrar com essa âncora aqui. E eu vou parar e eu só vou voltar no final do ano. Na última semana do final do ano eu vou fazer um evento bem legal. E aí, das 7 lives finais do final do ano, 2 ou 3 dessa live vão falar sobre escrevendo o novo passado. Eu vou falar sobre propósito de vida, eu vou falar sobre renovo, vou falar tudo. Vai ser assim, as 7 lives vai ser muito louco. Eu estou preparando algo muito louco no final do ano aí, mas eu convido você a participar. Júnior, que âncora você vai falar? Preste bem atenção. Se existe âncora, essa âncora foi colocada por um objetivo, verdade? E se essa âncora foi colocada por um objetivo, é porque tem momentos que essa âncora ela precisa parar uma embarcação, ela precisa parar um barco. Então existe uma âncora que ela é extraordinária. Essa âncora ela é fixada na sua vida e ela aponta para o passado. Preste bem atenção. Existe uma âncora que ela é fixada no presente e ela aponta para o passado e aponta para o futuro. Por quê? Deixa eu logo passar um código aqui para vocês que eu vou passar só no final da live, porque aí depois o pessoal chega aqui no final da aula e tem mais gente, aí eu falo agora e depois tem que repetir para eles entenderem. Mas eu vou adiantar já que vocês estão aqui, estão me honrando. Você já parou para pensar por que Deus fez o nosso cérebro? E o nosso cérebro ele age de forma presente? Então, para o cérebro, a atividade cerebral não existe passado e não existe futuro, existe presente. Mas o pensamento, a mente, ela tem a temporalidade, ela consegue ir no passado e no futuro. Vocês já pararam alguma vez para pensar por que Deus, presta atenção, por que Deus fez o nosso cérebro para ele ser condicionado no presente, mas a gente tem a temporalidade? Para que ele queria que eu e você olhasse para o passado? Qual seria o motivo que Deus teria colocado para que eu e você olhasse para o passado? Você acha que essa questão de a gente ter essa capacidade de pensar, raciocinar e lembrar de coisas do passado está por acaso em nós? E por que nós usamos essa faculdade para nos autodestruir? Para nos acabar? Para nos de alguma forma, gerar enfermidades na gente também? Porque a gente fica pensando em coisas que já não existem mais. Por que será? Existe um código aqui, eu vou falar no final da live, você dá a introdução, mas eu vou ler uma âncora, que é a âncora que eu vou abordar aqui hoje. Que âncora é essa, Júlio? Está lá em Hebreus, capítulo 6. Olha só essa âncora, como diz nessa âncora aqui. Hebreus, capítulo 6, diz o seguinte. Hebreus 6, versículo 10. Anota aí. Essa âncora vai transformar a tua vida hoje. Eu me preparei para receber mais pessoas aqui. Então, pessoas que precisavam ouvir, precisariam estar aqui, não estão. Essa live vai sair daqui porque essa live é uma gravação ao vivo que eu estou fazendo para o meu treinamento. Então, quem vai estar na mentoria vai ter acesso. Quem não vai estar, vai perder o acesso. Então, tinha que estar ao vivo aqui presente. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 10. Preste atenção nessa âncora aqui. Ó. Porque Deus não é injusto. Essa palavra é para você. Deu uma travadinha aqui, mas voltou ao normal. Essa palavra é para você. Hebreus 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servis os santos e ainda servis, mas desejando que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Verso 13. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, olha, ai. A palavra de Deus é muito poderosa. Olha o que diz. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior por que jurar, jurou por si mesmo. Então, como não existe ninguém maior que Deus, ele fez a promessa para Abraão, disse: eu vou jurar por mim mesmo. Ele usou ele mesmo como modelo. Continuando, vamos já chegar na âncora. Dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Porque os homens certamente juraram por alguma coisa superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Aí continua. Pelo que querendo, olha aqui, ó. Pega aqui o código. Pega o código. Pega o código. Versículo 17 de Hebreus 6. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, interpôs um juramento para que duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, ai, 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 e tenhamos a firme consolação, que tenhamos a firme consolação em nós e os nossos pontos, o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós precisamos reter a esperança que foi proposta. Agora pega o código da âncora. Pega o código da âncora agora. O qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o véu interior, aonde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pega esse código. Não esqueça, eu já falei agora abertamente para todo mundo que eu vou usar muito a Bíblia, então quando você vier para a aula, pegue sua Bíblia, pegue um caderno para você fazer a anotação. Vamos pegar esse código aqui da âncora. Júnior, a aula de hoje você vai falar de que âncora? A âncora da fé. Vamos pegar hoje a âncora da fé. Essa âncora é muito forte. O texto de Hebreus começa narrando algo muito importante e algo muito especial, que nos relata algo profundo. Por que profundo, Júnior? Porque fala assim, ó, Deus não esqueceu de toda a sua obra. Preste bem atenção. A maioria das pessoas que adoecem, quando elas lembram do passado, é porque a maioria delas também se sente injustiçada. Porque foram pessoas que se doaram, foram pessoas que deram o seu melhor, que ajudaram as pessoas, e de alguma forma aquela pessoa não te retribuiu, de alguma forma aquela pessoa não te valorizou, de alguma forma aquela pessoa não deu a devida atenção para você, a devida honra que devia lhe dar, devia lhe tratar, devia cuidar de você. Mas Deus, ele não é injusto. Toda a obra que você teve para servir as pessoas, para servir os santos, para servir qualquer pessoa, Deus não é injusto. Ele sabe, ele vê, e ele te dará a recompensa. E ele fez uma promessa para Abraão, só que não tinha ninguém. Não tinha ninguém maior que ele para ele prometer, então ele prometeu por si mesmo. E para mostrar a imutabilidade de Deus, preste bem atenção, para mostrar a imutabilidade de Deus, ele confirmou sua promessa, porque existem duas coisas que é impossível para Deus. O quê? Que ele mude e que ele imita. Certa vez eu perguntei para o pessoal, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe. Existe algo que Deus não mente. Deus não mente. É impossível que Deus minta. Deus só fala a verdade. Eu tive uma experiência mês passado. Compartilha aí. Tudo que eu falar aqui, se vocês lembrarem de alguma coisa, ou tiverem dúvida, ou quiserem fazer pergunta, não esqueça de comentar aqui. Existem pessoas que eu queria que estivessem aqui, não estão. Não sei por qual motivo, mas tudo bem. Hoje era importante estar aqui. Eu falei para todo mundo, olha, a live de domingo eu vou adiar para sábado. Então estejam sábado e não mais domingo, porque o encerramento era domingo. E eu decidi encerrar agora em sábado, porque amanhã eu quero falar outra coisa. Entendeu? Eu já quero sair desse assunto do passado. Eu já quero entrar no presente. Vivendo o presente, nós vamos fazer agora a sequência. Vivendo o presente. Em vez de escrever o passado, nós vamos ver o presente agora. Então o que acontece? Deus prometeu e usou ele como promessa. Ele próprio como algo, não existe algo maior, ele colocou ele mesmo. Então ele promete, uma vez que ele promete, ele cumpre aquilo que ele promete. E ele fala para todo mundo, vocês têm que entender. Vocês têm que entender que eu prometi, eu vou cumprir. E uma vez que eu prometi e eu cumpri, vocês devem ter uma firme consolação
Sim, vocês devem ter uma firme consolação. E essa consolação e essa firme consolação tem que ser na esperança que foi proposta a vocês. E qual foi a esperança proposta da parte de Deus? Para você, para a minha vida e para a sua vida. Ele deu promessas. E ele disse assim, eu e você temos que estar com a âncora da nossa alma nessa promessa. E qual foi a promessa que Deus nos deu? A promessa das maiores promessas. Nós falamos que na descendência de Abraão, na posteridade de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se você ler bem com calma o Novo Testamento, você vai entender que quando Deus falou da descendência de Abraão, da posteridade de Abraão, ele não estava falando de Isaac, por incrível que pareça. Ele estava falando de Jesus. Jesus era a posteridade de Abraão. E em Jesus, através da promessa que deu para Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele fala que em cima desta promessa, que é Jesus, pega o código. Em cima dessa promessa que é Jesus, a âncora da nossa alma tem que estar fixada. Ai, ai, ai. A âncora da sua alma tem que estar fixada no porto seguro que é Jesus. Uma vez que a minha âncora, uma vez que a sua âncora, ela está fixada em Jesus, nós conseguimos escrever um novo passado. Por quê? Porque todas as coisas se resumem e se resolvem em Cristo. Você lembra aquilo que eu falei para vocês? Que a primeira âncora que traz angústia para as pessoas, a primeira âncora que deixa as pessoas doentes do passado, deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa, para que eu possa colocar a Bíblia e coisa, deixa eu arrumar aqui a minha mesa. Já já vou voltar a ter uma mesa de escritório, se Deus assim permitir, e as coisas vão melhorar, tá bom? Em breve também, 2021, eu quero começar com um clip chart, para me escrever, riscar, e vocês vão conseguir entender mais. Também eu vou precisar voltar a ter um iPhone de novo, porque você sabia que no iPhone dá para fazer slide, e dá para mostrar o slide aqui na live pelo iPhone? Você sabia que dá para fazer slide no iPhone, dá para fazer live mostrando slide? Então vai ser muito forte. Eu estou no ano de aprender e Deus tem me feito passar por experiências que nunca tinha passado. Incrível. Isso aqui é um ponto principal, Valéria, que tu acabou de colocar. Aprender, existe um segredo. Sabe o que eu faço? Eu aprendo e eu ensino. Eu aprendo e eu ensino. Quando eu aprendo, eu aprendo. E quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Então tudo que você está aprendendo, passa logo para frente. Porque aí você consegue fixar na sua mente e no seu coração. Então preste bem atenção. Essa âncora, que a minha alma e a sua alma tem que estar fixada, é em Jesus. Pega esse código. A nossa âncora tem que estar fixada em Jesus. Por quê? Porque essa âncora é da alma. Júnior, o que é a alma? A alma é o centro da vontades, do intelecto e das emoções. A alma é o centro do intelecto, das emoções e da vontade. Uma vez que a minha âncora está fixada em Jesus, nós vamos começar a resolver todos os traumas. Sabe todos os traumas que vocês me perguntaram durante a semana toda? Júnior, como é que resolve isso? Júnior, como faz isso? Júnior, faz aquilo? Eu deixei para falar hoje. E as pessoas não pegaram o código principal, que era o código que eu ia falar hoje. Mas vocês estão aqui, vocês vão colocar em prática. Por quê? Eu falei que o primeiro código, preste bem atenção, que o primeiro código da âncora, que deixa a gente adoecer para escrever um passado desastroso, é aquilo que as pessoas fizeram com a gente. Aquilo que elas ensinaram para a gente, aquilo que elas informaram para a gente, tudo isso causa essa âncora que prejudica as pessoas. Mas uma vez que essas pessoas me machucam e me magoam, quando a minha alma agora está fixada na âncora que é Cristo, no meu presente, eu resolvo essas questões. Júnior, por que eu resolvo essas questões? Como eu resolvo essas questões? Como elas podem ser resolvidas? Princípio básico. Porque essas pessoas te feriram e te magoaram, e você vai entender que quando a sua alma está em Cristo, você vai perdoar as pessoas. Aí você vai resolver o problema, porque a maioria dos conflitos que você tem na sua mente é porque pessoas erraram com você. Pessoas magoaram com você, mas se a sua alma estiver ancorada em Cristo, você vai perdoar. E uma vez que você perdoa, aquele passado que não existe mais, ele também vai ser da sua memória e ele não vai te causar dor. Então aquilo que as pessoas fizeram para você, e isso te machucou no seu presente, você está preso nisso, você perdoa, libera as pessoas, deixa elas irem. Libera, você não
precisa especificamente encontrar essa pessoa, mas você pode falar na sua mente. Eu perdoo fulano, aquilo que isso que ele fez para mim, eu perdoo, e ó, vaza daqui, ó. Problema vaza. Acontecimento vai-te embora, sai daqui da minha mente e do meu coração. Uma vez que a minha alma está em Cristo, preste bem atenção, a âncora da minha alma está em Cristo, eu perdoo aquilo que fizeram de ruim para mim. Segundo, uma vez que a minha alma está em Cristo, eu vou precisar mudar a minha mentalidade, mudar o meu pensamento, que está lá em Romanos. Capítulo 12, versículo 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a nossa mente ela é renovada, presta atenção, em Cristo. Quando a minha alma, a âncora da minha alma está em Cristo, eu perdoo as pessoas. Segundo, a minha mente é renovada por intermédio de Cristo e pelo poder da sua palavra. Eu recebo uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte, esse texto depois eu posso colocar aqui na descrição para vocês. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que eu e você, depois que tiver a mente renovada, nós temos que levar a nossa mente cativa a Deus. Eu e você temos que levar a nossa mente cativa a Deus, porque é aqui que é todo o processo. Deus renova a nossa mente. Quando a minha âncora da minha alma está em Cristo, a minha mente é renovada. Uma vez que a minha mente é renovada, o apóstolo Paulo disse que nós devemos levar nossa mente cativa a Deus. E depois que a minha mente está cativa a Deus, eu entro no outro princípio. Qual outro princípio? Esse texto eu lembro agora de cabeça. Filipenses 4:6, que diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso vocês devem pensar e ocupar o vosso pensamento. Você está entendendo? Então o que acontece? Quando a minha alma, a âncora da minha alma está em Cristo, eu perdoo as pessoas, porque o que mais adoece as pessoas é a mágoa que elas têm das pessoas que fizeram mal para ela. Mas, Júnior, você sabia que a mágoa tem um poder desgraçador? Deixa eu me lembrar, parece que está em Hebreus 12:15. Deixa eu lembrar aqui. Espera aí que eu estou acessando a minha biblioteca mental. Quando eu estou falando para vocês, os textos vêm, eu preciso só lembrar onde é que está. Hebreus 12:15. Acho que é 12:15. Sim, 12:15. No 14 diz assim, ó. Segui a paz com todos, e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o código do 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Olha esse código muito forte. Aqueles que têm a sua alma ancorada em Jesus. A sua alma ancorada em Jesus, por meio da fé. O que acontece com eles? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. De que, olha aqui, ó, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Presta atenção. Você entendeu isso aqui? Vou explicar com calma. Imagina o que tu está querendo falar. Preste bem atenção. Quando a minha alma está ancorada em Jesus, pega o código. Quando a minha alma está ancorada em Jesus, eu não me privo da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? Ele diz assim, ó, vocês precisam ter cuidado de vocês não se privar da graça de Deus. O que é se privar? É de não querer acessar a graça de Deus. É quando o homem não quer a graça de Deus. Tu sabia que o homem e a mulher, eles rejeitam a graça de Deus quando eles ficam presos no passado? Existe um jeito de se privar da graça de Deus. O que? É deixar que a raiz de amargura brote dentro do meu coração. E uma pessoa amargurada, ela vive uma vida desgraçada e vive um passado extremamente triste, porque ela fica amargurada. E a amargura contamina. Então diz assim, se a raiz da amargura brotar, ela vai te contaminar. E uma vez que você deixa a amargura encher o teu coração, você está se privando da graça de Deus. Júnior, que a graça de Deus é um favor imerecido. Eu não mereço, mas porque Deus me ama, Deus me dá. E qual é essa graça de Deus? Deus deu Jesus para morrer por nós, meu povo. E uma vez que Deus deu Jesus para morrer por nós, acontece um novo nascimento. Você sabia disso? Você sabia disso, que existe dois nascimentos? Que dois nascimentos existe, Júnior? Existe um nascimento natural, que é aquele nascimento que você sai da sua mãe. Quando você nasce da sua mãe, você nasceu da sua mãe, você se tornou uma criatura de Deus, porque Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança.
Se a pessoa tem fé em Deus ou não tem, ela é criada em imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Pega o código. Houve um homem muito sábio. O nome dele era Nicodemos. E aconteceu um fato muito forte. Eu vou contar. Vocês querem ouvir história? Vamos lá, que a aula hoje está animada. Eu tenho aqui até 9 horas para dar aula, então ainda tenho bastante tempo aqui. Então vamos lá. Eu estou com medo de mexer aqui e travar. Então vamos lá. Pega o código. Vocês lembram que um dia os cambistas estavam fazendo comércio na casa do Senhor e Jesus chegou lá e derrubou a mesa dos cambistas, destruiu tudo? Só que naquele exato momento existia um mestre em Israel, um homem muito sábio. E ele viu o que Jesus fez, que Jesus chegou, que Jesus destruiu tudo, que Jesus derrubou tudo, que Jesus acabou com tudo, quebrou tudo. Ele ficou olhando. Só que ele estava com vergonha de se amostrar, porque ele era uma autoridade, ele era alguém muito conhecido. E quando foi à noite, ele foi procurar Jesus. Onde é que está isso, Júnior? Em João, capítulo 3. Ele foi procurar Jesus, porque ele viu que autoridade Jesus fazia aquilo. E quando ele vai procurar Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, e eu digo que esse homem ouviu. Eu digo assim, que a Bíblia tem um texto áureo. O texto áureo da Bíblia, que eu digo que é o texto central, que é um dos textos principais que eu gosto, é João 3,16. Em João 3, fala de Nicodemos. Nicodemos, ele era fariseu, ele é um dos principais dos judeus lá, dos principais líderes, e ele vai à noite escondido falar com Jesus, porque ele está com medo de ver ele. E quando ele vai procurar Jesus, João 3, olha o que diz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite. Ele estava com vergonha, para ninguém ver ele. Só que ele viu o que Jesus fez de dia. Ele acabou com a bagunça no templo. E aí ele vai à noite falar com Jesus. Olha só a pergunta que ele faz para Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não for com ele. Depois ele diz, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, um grande sábio, olhou para Jesus e disse Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Porventura pode ele tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu, na verdade te digo. Quando Jesus fala 2 vezes a palavra verdade, é porque é a verdade da verdade. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Agora vocês pegaram o código. Eu falo para todo mundo que eu sou como o vento, e as pessoas não sabem por quê. Está aqui o código. Por isso que eu falo que eu sou como o vento. Eu digo para a pessoa, aproveita, porque eu sou como o vento. Eu sou passageiro na sua vida. Então, enquanto eu estiver passando pela sua vida, aproveite, que eu sou como o vento. Júnior, por que você é como o vento? Pega o código. O vento sopra aonde quer. Ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou nascido do Espírito Santo, e eu ouço a voz do Espírito Santo, e eu sou guiado por ele. E eu sou como o vento. Eu sou como o vento. Por que como o vento? Porque o vento obedece uma lei que foi criada e colocada nele. Então o vento não tem... Pega o código. O vento não tem decisão própria, ele só obedece aquilo que já é estabelecido nele. E aí continua. Nicodemos respondeu e disse, como pode isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Aí Jesus continua, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho? Se vos falar de coisa terrestre, não creste, como creiais nas coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão um, o Filho do homem que do céu veio.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí pega a maior palavra que um homem pode ter ouvido. Uma das maiores palavras que o homem pode ter ouvido foi isso aqui, ó. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não creram no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta. Pega o código. Qual é a condenação, Júlio? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí ele continua. Mas eu quero voltar no diálogo. Então Nicodemos chega até Jesus e ele faz essa pergunta. E Jesus fala: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Ele diz: como é que eu vou nascer de novo? Eu sendo velho, vou voltar de novo para o ventre da minha mãe. O Senhor falou: não é desse nascimento. Eu estou falando de um novo nascimento. Pega o código aqui. Qual é o código, Júnior? Nós tivemos o nosso primeiro nascimento. O nosso primeiro nascimento é o nascimento natural, aquele que a gente sai da nossa mãe. E quando a gente sai da nossa mãe, a gente acessa o primeiro reino. Qual é o primeiro reino? O reino de Deus estabelecido na terra. Esse reino, esse governo que Deus nos colocou aqui para cuidar da terra, para cuidar dos animais, para entender como a terra funciona, para ser regente de Deus na terra. Mas para entrar no reino dos céus, eu e você precisamos nascer de novo. E é o nascimento do Espírito. Quando eu e você reconhecemos que nós somos pecadores e aceitamos a obra de Cristo, nós nascemos de novo, nós nascemos no nascimento espiritual que nos dá acesso completo em Deus. Então o que acontece? Esse novo nascimento faz de mim um novo homem. Esse novo nascimento vai fazer em ti uma nova mulher. Sabe por quê? Agora pega o código. Você lembra que eu falei sobre escrever o novo passado? Que você nasce nascimento natural. E uma vez que você nasce, tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que falaram, todas as experiências que tu teve construíram você uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de agir. Você criou suas crenças, as suas limitações, os seus traumas, tudo foi criado assim nesse nascimento. E aí o que Deus fez? Aí Deus veio, deu Jesus. Aí a âncora da sua alma está em Jesus, aí você nasceu de novo. Como você nasceu de novo, você se tornou uma criança. E como uma criança, agora você vai ser ensinado por Deus. Você vai ter as experiências com Deus. As informações que vai prevalecer na sua vida não são aquelas que falaram para você, por exemplo, dizendo: você não presta, você é incapaz, você é uma imprestável, você é uma burra, você é isso, você é aquilo. Falaram um monte de merda literalmente para você. Quase, eu não queria que saísse essa palavra, mas acabou saindo. Existem palavras que não tem no meu vocabulário diário, mas acabou saindo. Falaram coisas absurdas para você do seu primeiro nascimento natural, por isso que você construiu um passado desastroso. Mas agora não, agora você nasceu de novo. Você nasceu por intermédio do Espírito Santo. Agora você é uma criança. Agora você está aprendendo tudo de novo. No seu coração você recebeu um novo coração. Você vai receber novas informações. Você vai receber novas experiências com Deus. Essas experiências vai fazer você escrever um novo passado. E a angústia que você tem, sofrimento, as lutas, as lembranças passadas, elas vão passar. Você está entendendo? Você consegue entender? Então, quando você nasce de novo, Deus faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, quando você nasce de novo, agora você vai começar uma nova caminhada, no agora, e você vai escrever um novo passado. Você vai ter novas experiências, essas experiências são experiências extraordinárias. Essas experiências são experiências muito especiais. Essas experiências são experiências preciosas. As pessoas, elas nasceram de novo, mas não entenderam isso. Elas continuam cheias de trauma. Por quê? Agora que a sua alma, a âncora da sua alma está em Jesus, você vai ter uma mudança de mente. Você nasceu de novo. Aquele coração seu que estava destruído, aquele coração amargurado, aquele coração machucado, agora Deus vai dar para você, sabe o que? Um novo coração. Você está entendendo? Porque a âncora da sua fé
ela está fixada em Cristo. E aí Deus vai te dar um novo coração, um coração amoroso, um coração limpo, um coração purificado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a perdoar, um coração livre de mágoa, de tristeza. Por quê? Porque agora você tem uma nova vida. E uma vez que você tem uma nova vida, tudo aquilo que fizeram com você, agora você vai caminhar com Deus. E através desse caminhar com Deus, e através desse relacionamento, conhecendo a palavra que é Cristo e da intimidade com o Espírito Santo, você vai se tornar uma nova pessoa. Você está entendendo? E aí quando você pensar em alguma coisa, você vai instalar novos drives. Você vai instalar novos princípios. Você vai instalar novas informações. Então, por exemplo, o que deixou você triste? Muita coisa que falaram para você. Entendeu? Falaram muitas palavras que te machucou. Falaram muitos absurdos para você. E essas palavras ficaram martelando na tua cabeça. E agora você vai ouvir uma nova palavra. Júnior, qual é a nova palavra? Que agora que a minha âncora está na fé, que é Cristo, qual é a nova palavra que eu preciso estar lá na minha cabeça que Deus falou? Deus falou que você é a sua imagem e semelhança. Deus falou que você é muito especial. Deus falou que Ele te ama. Deus te falou que você é um filho amado. Você é embaixador. Você é embaixador do reino. Você é representante de Deus na terra. Deus falou que você é um governador, uma governadora. Você está entendendo? Então, quando alguém for falar qualquer absurdo para você, agora você tem um novo drive. Por quê? Porque você nasceu de novo. Agora você sabe quem você é em Cristo. Entendeu? Por isso que eu falo, sabe por que algumas pessoas não têm resultado e elas continuam bloqueadas? Por quê, Júnior? Eu vejo todo mundo que eu converso, que eu convivo e que eu estou acompanhando, e que eu estou no movimento também do 459 do Pablo Massal, todo mundo dizendo assim, eu sou imagem e semelhança de Deus e continua travado. Por quê? Porque a pessoa sabe que é mais semelhança de Deus e ele continua travado. Sabe por quê? Porque não basta só eu saber que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu preciso que essa imagem e semelhança de Deus seja restaurada na minha vida. Você sabia que quando Adão e Eva caiu, a natureza humana foi corrompida. A imagem de Deus foi afetada no homem, porque o homem escolheu se separar de Deus. Então você chega para uma pessoa e diz, você é mais semelhança. A pessoa diz, eu sou mais semelhança. Ela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque só saber não adianta. Não adianta, Júnior, não. Você precisa nascer de novo para que a imagem e semelhança de Deus seja restaurada na sua vida. Por quê? Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Então o que acontece? Essa imagem ela é restaurada no homem e na mulher. Por intermédio de Cristo, a imagem no homem ela é restaurada, a imagem e semelhança. Então, quando a pessoa sabe, é legal. Mas quando ela vive, quando ela experimenta, quando ela compreende, quando ela entende que essa imagem e semelhança de Deus é restaurada na vida dela, ela começa a ter resultados extraordinários. Ela começa a lidar com a angústia, com a decepção, com a frustração, com a dificuldade, com o problema, porque essa imagem agora foi restaurada. Então, na maioria das pessoas, a maioria das pessoas elas até sabem, mas essa imagem ela não foi restaurada. Então, a primeira coisa, quando a minha âncora da minha alma ela está fixada em Cristo, eu vou ter um novo nascimento. E a partir desse novo nascimento eu tenho uma nova natureza em Deus. Deus faz uma renovação no meu entendimento. As palavras de Deus agora, essas que devem ficar guardadas no meu coração. As palavras de Deus que devem ficar fixadas no meu coração. Se alguém falar qualquer coisa para você, você precisa primeiro ativar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus agora que é a informação que deve estar no seu coração. É a palavra de Deus que deve estar na sua alma, porque ela é alimento para a sua alma, é a palavra de Deus. E quando alguém falar alguma coisa, a primeira coisa que você deve ativar é a palavra de Deus. Então a tua âncora da tua alma está em Cristo. Você nasce de novo. A sua mente é renovada, a sua mente, todo mundo fala. Eu já falei, cansei de falar, falo para todo mundo. Que o princípio de mindset, que tem menos de 40, 60 anos agora que o pessoal está escrevendo sobre mindset, mudança de pensamento, mudança de pensamento, mudança de pensamento. A mudança de pensamento já vem há muito tempo. O apóstolo Paulo foi um dos primeiros que trouxe o mindset. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a mudança de pensamento, o apóstolo Paulo falou. Vocês vê um monte de obra literária dizendo o homem é aquilo que pensa. Vocês imaginam que da onde o homem tirou para escrever isso agora, menos de uma década, menos de um século para cá? Provérbios 23, 7. O homem é aquilo que pensa. Quem foi que escreveu isso? Foi Salomão.
Salomão falou que os nossos pensamentos determinam quem nós somos. Então, os nossos pensamentos determinam quem somos. E o apóstolo, Salomão falou. O apóstolo Paulo fala que nós devemos mudar o nosso entendimento, a nossa mente. Depois ele fala que nós devemos levar a nossa mente cativa a Deus. Depois ele fala em Filipenses 4,6 que nós devemos pensar e ocupar a nossa mente em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, em tudo que é agradável, em tudo que é boa fama. Nisso nós devemos pensar e ocupar o nosso pensamento. Vocês estão entendendo? Então todos os códigos, tudo que eu preciso para escrever o novo passado, para viver o presente, para escrever o novo passado, já está na palavra. E as palavras que você recebeu no novo nascimento, aquelas palavras te machucaram muito. Mas agora a palavra de Deus, ela será a fonte da tua vida. A palavra de Deus, ela que vai te direcionar, ela que vai te reconstruir, ela que vai te fortalecer, ela que vai te colocar numa posição, ela que vai te colocar de pé. Essa palavra que vai trazer vida. Existe coisas que estão no teu profundo. Existe uma coisa que só a palavra vai. Presta atenção. Existe uma coisa que só a palavra alcança. A psicologia não alcança. A psiquiatria não alcança. A psicanálise não alcança. A neurociência não alcança. Júnior, o que é? Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai na profundidade do ser humano. Ele penetra de forma profunda, de uma forma muito extraordinária na vida do ser humano, que a ponto que vai fazer o quê? Uma mudança de transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança de ver a vida do jeito que ela é, de como a vida é vista, de como a vida ela pode ser de uma forma diferenciada. Então preste bem atenção. Quando eu entendo isso aqui, a minha vida começa a ser escrita no novo passado. Porque a âncora da tua alma, presta atenção, no barco da tua vida, a âncora da tua alma, ela tem que estar fixada em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A âncora da tua alma, ela não pode estar fixada naquela coisa que fizeram errado com você, naquele passado desastroso, naquela atitude que fizeram contra você, uma atitude delicada, aquela atitude ruim, aquela atitude que te machucou, aquela atitude que te deixou para baixo. Não é aí que tem que ficar a sua âncora, não. Não é aí que é o teu porto seguro. Não é aí que você deve estar, não é aí que você deve ficar. Não, a âncora da sua alma, ela tem que estar, sabe aonde? Ela tem que estar em Cristo. É aí que a âncora da sua alma tem que estar fixada. Uma vez que eu fixo a âncora da minha alma em Cristo, primeiro que eu falei, vou repetir, acontece meu processo de novo nascimento, eu nasço de novo, eu me torno uma nova criatura. Segundo, acontece uma mudança de pensamento. A minha mente muda, meus pensamentos mudam, a minha forma de ver muda. Uma vez que meus pensamentos mudam, a minha mente muda, as minhas ideias mudam, a minha forma de ver a vida muda, eu me torno aquilo que eu penso. E uma vez que me torno aquilo que eu penso, e o meu pensamento estiver cheio de informação do reino, eu vou me tornar literalmente uma pessoa do reino. Por quê? Porque eu estou pensando e essas informações que eu tenho é do reino. Então eu vou me tornar uma pessoa diferenciada, uma pessoa com uma conduta diferenciada, com as ações diferenciadas, o meu jeito de ser de forma diferenciada. Eu vou viver de forma diferenciada, por quê? Porque a âncora da minha alma não está em pessoas fixada. Presta atenção, a âncora da sua alma não pode estar em pessoas. A âncora da sua alma não pode estar no seu pai. A âncora da sua alma não pode estar na sua mãe. A âncora da sua alma não pode estar no seu esposo. A âncora da sua alma não pode estar na sua esposa. A âncora da sua alma não pode estar nos seus filhos. Por quê? Porque todos nós somos falhos. Se a âncora da sua alma estiver nos seus pais, quando seus pais te machucar ou te ferir, você vai prejudicar. Quando a âncora da sua alma, deixa eu pegar aqui um pouco d'água, que a voz falhou. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vocês estão aprendendo aí, coloca aí a carinha, coloca aí o código, coloca alguma coisa, que Deus tem um propósito. Como essa aula vai ficar gravada, então você que está vendo essa aula agora, você comenta. E você que está vendo essa aula em uma outra oportunidade, também deixe seu comentário, depois eu vou acompanhar aqui na plataforma, se vocês entenderam que vocês devem fixar a âncora da sua alma em Cristo.
Então o que acontece? Continuando. Uma vez, também, pega o código. Então o que acontece? A âncora da minha alma não pode estar fixado em governo. A âncora da minha alma não pode estar fixada na cultura. A âncora da minha alma não pode estar fixada em governantes, em presidente. A âncora da minha alma não pode estar firmada em pessoas. E a âncora da minha alma não pode estar fixada em líderes religiosos. A âncora da minha alma não pode estar fixada nos meus pais. A âncora da minha alma não pode estar fixada na minha mãe. A âncora da minha alma não pode estar fixada na minha esposa. A âncora da minha alma não pode estar fixada no marido. A âncora da minha alma não pode estar fixada nos meus filhos. Sabe por quê? Porque todos eles são falhos. Se a âncora da sua alma estiver fixada nessas pessoas, quando elas te magoarem, quando elas agirem errado, quando elas te ferirem, isso vai te prejudicar. Então, Júnior, o que eu faço? Pegue agora a sua alma, pegue a âncora da sua alma e fixe ela em Cristo. Uma vez que eu fixo a minha alma em Cristo, o primeiro processo que acontece em mim é um processo de novo nascimento. Eu sou restaurado, eu nasço de novo e me torno uma nova criatura. Segundo, Deus começa a trabalhar dentro de mim. E Ele me dá um novo coração. Um coração purificado, um coração limpo de mágoas, um coração limpo de frustrações, um coração limpo de ódio. O Espírito Santo habita dentro de mim e Ele começa a me modelar por dentro de uma forma extraordinária. Essa âncora, quando ela é fixada em Cristo, o que acontece? Eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha mentalidade. Quando der 21 horas, por favor, alguém me avisa aí, tá bom? Que eu vou parar 21 horas. Quando a âncora da minha alma, ela está literalmente fixada em Cristo, eu já nasci de novo, eu já tenho um novo coração, eu já tenho uma renovação de mente, e eu começo a ter novas atitudes. E uma vez que a minha âncora da minha alma está firmada em Cristo, eu vou começar a ter novas experiências. Só que essas novas experiências, elas vão ser com Deus. Essas novas experiências vão ser com Cristo. E através desse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, eu vou me tornar uma nova pessoa. Cada dia eu vou melhorando. A cada dia eu vou melhorando o comportamento, eu vou melhorando o hábito, eu vou melhorando uma atitude, eu vou melhorando uma ação, eu vou melhorando alguma espécie de coisa que precisa ser tratado. Eu pego a palavra de Deus, eu me alimento, então essa palavra de Deus vai me transformando, porque eu tenho uma nova informação. E a partir dessa nova informação eu vou conseguir interpretar a realidade à minha volta. A partir dessa nova informação eu vou aprender a tomar decisões. A partir dessa nova informação eu vou aprender a tomar atitude. A partir dessa nova informação eu vou aprender a ter as escolhas certas, a ter as escolhas corretas e fazer as escolhas no tempo certo, no momento certo, do jeito certo, da forma certa e agir da forma correta, da forma certa. Você compreende? Então a âncora da minha alma e a âncora da sua alma, elas precisam estar especificamente em Deus. Outra coisa, isso vai começar a trabalhar. Por quê? Porque através desse relacionamento, lembra que eu falei que as pessoas adoecem porque elas vivem presas no passado, elas estão magoadas, elas estão chateadas porque pessoas fizeram algo e elas precisam perdoar. E a palavra perdoar, no hebraico, significa nassar. A palavra nassar tem esse conceito de perdoar ou de perdão. O que significa a palavra nassar? Carregar, jogar em cima, tomar como jugo, assumir a culpa do outro, pagar dívida. Então preste bem atenção, perdão é jogar sobre cima, é tomar como jugo, é assumir a culpa de outrem. Então o que acontece? O nosso Deus, ele tomou sobre ele esse jugo, ele tomou sobre ele nossos erros, as nossas mágoas, nossos pecados, as nossas frustrações, ele tomou sobre ele, ele pagou essa dívida na chá. E esse momento que ele fez essa obra, ele nos deu perdão pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E este perdão ele é derramado no nosso coração. Júnior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar para que o meu coração possa ser literalmente de forma restaurada. E aí você pode falar, e eu tenho que ter esse arrependimento para a mudança de vida. Nós sabemos que o contexto, o texto do grego, para arrependimento significa a palavra metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de atitude. Depois perceber, pensar de forma diferente.
Então o que acontece? Metanoia é essa mudança que tem no nosso coração. Mas essa palavra é mais profunda quando ela está no hebraico. Arrependimento significa techuvá. Techuvá. Techuvá significa arrependimento no hebraico, significa voltar para o Senhor. Voltar para a posição original. Voltar para o lugar original. Porque o homem tinha um lugar original, uma posição original, uma posição de filho, uma posição de embaixador do reino, uma posição de regente de Deus na terra. E o que aconteceu? O homem acabou pecando. E quando o homem acabou pecando, o que aconteceu com ele? Ele acabou se afastando de Deus. Ele acabou se distanciando de Deus. Ele acabou o quê? Ficando distante de Deus. Então é necessário, é importante, presta atenção, é necessário, é importante eu compreender isso, porque o homem, ele se afastou de Deus. E o arrependimento, techuvá, significa voltar para o Senhor, voltar para a posição original. Então, quando eu tomo a decisão de lançar a minha alma, a âncora da minha alma em Cristo, eu volto para Deus. O meu estado original de mente, de coração e de vida é restaurado. Eu volto para a posição que outrora eu havia saído dessa posição. E uma vez que eu sou deslocado dessa posição, o que acontece na minha vida e na vida das pessoas? Nós ficamos uma pessoa literalmente frustrada, cheia de mágoa, cheia de angústia, cheia de frustrações, cheia de erros, cheia de falhas. Tudo isso vai o quê? Vai de alguma forma preenchendo o coração humano. Vai preenchendo o coração humano, a vida humana, porque as pessoas, dessa forma, as pessoas estão construindo um passado desastroso. Por quê? Porque elas não compreendem isso aqui de forma que isso aqui é um princípio básico. A âncora da minha alma, a âncora sustenta a alma no tempo de angústia, no tempo de sofrimento, no tempo de depressão, no tempo de perseguição profunda, no tempo que você passa algumas lutas muito fortes. A sua alma, quando ela está ancorada em Cristo, a sua alma ela é sustentada, a sua vida é renovada. Você consegue ter forças, e forças para ajudar as pessoas, e força para de alguma forma restaurar pessoas. Por quê? Porque a âncora da sua alma está fixado no autor e no consumador da nossa fé. Entenda isso, compreenda isso. Existe um texto, deixa eu ver se eu recordo ele onde ele está, que para que a gente possa entender e compreender, para que a gente possa entender e compreender. Eu estou vendo aqui. Eu estava procurando o texto, mas eu não recordo de cabeça ele agora. Não lembrei dele agora de cabeça, procurei aqui para confirmar. Eu não confirmei, mas vamos voltar aqui para cá. Então preste bem atenção. Eu e você, para a gente escrever um novo passado, para nossa mente ser restaurada. Todo mundo me fez várias perguntas na semana. Júnior, como é que eu lidou com a emoção? Como é que eu lidou com essa mágoa? Como é que eu lidou com esse pensamento? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Simples. Coloque a sua âncora da sua alma fixada em Cristo. Quando eu fixo minha alma, a minha âncora da minha alma em Cristo, eu consigo nascer de novo. A minha mente consegue ser renovada. O meu coração consegue ser mudado. As minhas ações e as minhas atitudes são transformadas. Deus modela o meu interior por intermédio do Espírito Santo. Deus me consola, Deus me renova, Deus me levanta. Eu consigo perdoar porque eu recebi perdão de Deus. Então o que acontece? Acontece uma mudança muito extraordinária, muito grande na sua vida. Então entenda e compreenda, quando a âncora da sua alma estiver fixada em Cristo, você começa a escrever um novo passado. Rita Barbosa, bem-vinda, minha querida aluna. Eu estava desde o início da aula aqui citando, cadê a Rita que não aparece, papai? Então seja bem-vinda, Rita Barbosa aí que está chegando com a gente. Preste bem atenção. Então aqui, ó, nós aprendemos, ó, existe várias lives aqui, elas estão salvas, vão ficar salvas até domingo, depois eu vou remover, então assista as lives de novo. O que acontece? Nós vimos um monte de âncora que faz a gente escrever um passado desastroso. Mas hoje,
nós vimos uma âncora diferente. Que âncora é essa, Júnior? A âncora onde a minha alma é sustentada, aonde a minha alma é fixada. Está lá em Hebreus capítulo 6, o versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do vosso trabalho e do amor, para que mostraste com os santos, porque vocês serviram e vocês continuam servindo. Oi, Júnior, estava no casamento, cheguei agora, perdi muita coisa. Rita, você acredita que eu estou falando aqui na internet desde as 3 horas da tarde? Eu fiz uma live aqui muito forte, Rita, se tu puder assistir outra vez, essa vai ficar salva aqui no meu perfil, não vou tirar ela. Eu falei sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. E agora eu estou concluindo essa série de escrever o novo passado. Eu estou falando da âncora. Eu estou mais de 1 hora aqui falando de âncora da alma. Eu já estou no finalzinho, mas tu ainda vai pegar. Hebreus 6,19 diz o seguinte: o qual temos a âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote. Então eu falei dessa âncora, a âncora da nossa alma. Para nós escrevermos o novo passado, precisa estar fixada, presta atenção, precisa estar fixada em Cristo. Quando essa alma, porque todo barco ela tem âncora, e o barco não tem uma âncora ter por ter âncora. Se um barco tem uma âncora é porque existe algum momento que aquele barco precisa parar. Quando ele estiver navegando, ele precisa parar e ficar ancorado. Então o que acontece? Essa âncora, ele fica ancorado quando nós estamos em Cristo. Quando a nossa alma está ancorada em Cristo, eu já falei aqui, vou repetir só de forma resumida, nós nascemos de novo. A partir do novo nascimento, nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova mente, uma nova mentalidade. Aí nós começamos a receber novas informações por intermédio de Cristo. E por intermédio dessas novas informações, nós vamos tendo umas novas experiências. E uma vez que nós temos novas experiências, o que acontece conosco? Nós geramos um novo passado, porque a nossa experiência agora é do nosso relacionamento com Deus. Ou sim, estava no casamento desde as 3 horas da tarde. No mesmo horário que tu entrou no casamento, eu entrei aqui na live. A ideia era fazer 7 horas de live, mas vai dar só 6 horas de live hoje. A 1 hora de hoje eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço essa 1 hora de hoje, tá bom? Então vamos lá. Então eu pego o código aqui. Eu nasci de novo, eu recebi um novo coração, recebi uma nova mente, a minha vida é transformada. Aí entra o processo de entender o perdão. Por quê? Porque a palavra perdão no hebraico, repetindo, é nassar. É jogar em cima, é tomar sobre si o jugo, é assumir a culpa de outrem, é pagar a dívida. E Deus pagou a dívida, Deus recebeu a nossa culpa, Deus levou sobre si o nosso pecado, nossas dores, Ele nos perdoou. Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que eu sou humilde e manso de coração. Então ele fala que nós devemos tomar, ele leva o nosso jugo e nós devemos tomar o jugo que ele coloca sobre nós, porque o fardo de Deus ele é leve. Você está com um fardo pesado, com um jugo pesado do pecado, do erro, das falhas, de todas as lutas e tribulações que você passa, e quando você fixa seu âncora em Cristo, você joga esse jugo em cima dele. E quando você joga esse jugo em cima dele, ele coloca um fardo leve sobre você. Um fardo leve que vai acalmar a sua alma, o seu coração e a sua vida. E de alguma forma você vai ser restaurado. E agora nesses últimos minutos, nesses últimos 15, 20 minutos eu acho, não sei que horas tem, eu quero falar sobre o último código aqui. Existem muitos códigos. No final do ano, no 7º último dia, eu vou fazer de novo um movimento muito forte aqui, de uma imersão que vai durar 7 dias, e vai ser 7 dias, vai ser 3 lives por dia. Eu quero ver quem vai ter pique para me acompanhar durante 7 dias, 3 lives por dia. Bora ver quem vai ter pique aí para me acompanhar. O que acontece? Vocês já pararam para pensar por que Deus deixou nossa mente com a temporalidade para a gente olhar para o passado, para a gente pensar no passado? Você sabia que existe um propósito, porque Deus fez com que a nossa mente ela pudesse acessar o passado e o futuro? E porque quando a gente acessa o passado e o futuro na temporalidade, que quando a gente pensa, aquilo se torna um presente? Por 2 motivos. Deus colocou nossa mente para olhar para o passado, não foi para a gente adoecer. Deus colocou nossa mente, a capacidade de olhar para o passado, não foi para a gente ficar preso com traumas.
Não foi. Sabe por que Deus colocou nossa mente? Pega o código, eu vou falar só para vocês que estão aqui. Depois eu vou tirar essa live daqui. Amanhã à noite eu vou tirar a live. Eu vou remover a live, ela vai ficar só para o pessoal da mentoria. O pessoal que faz mentoria comigo, eu vou subir as lives, eles vão ter acesso a essa live, vão poder ficar assistindo. Eu estou montando o curso e parte, essas lives, essas aulas que eu estou gravando ao vivo, vai fazer parte da mentoria. Então quando a pessoa vai estar ali investindo no curso, ela vai ter acesso a essas aulas, vai ficar estritamente só para os alunos que me acompanham de forma mais próxima. Então o que acontece? Pega o código que eu vou passar para vocês. Porque Deus colocou na gente a capacidade de olhar para trás e olhar para o futuro e de olhar para o passado. Ele colocou isso, não foi para você adoecer de depressão. Ele colocou isso você, não foi para você ficar com ansiedade, preocupado. Não. Sabe para quê que Deus colocou a capacidade de a gente olhar para o passado e pensar no passado? É para que a gente pudesse, pega o código, é para que a gente pudesse encontrar Ele no passado. E quando a gente projetar a mente para o futuro, a gente encontra Ele também, porque Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Pegou o código? Vamos usar aqui a sua mente para o passado. Vamos usar aqui a sua mente para você focar ela no passado, para você encontrar quem realmente é para você encontrar. Eu digo para você agora, pensa na sua mãe e no seu pai. Aí você vai pensar na sua mãe e no seu pai. Você está olhando para o passado. Aí pensa nos seus avós, você está olhando para o passado. Pensa nos seus bisavós, aí está olhando para o passado. Se eu ficar, pensa no teu tataravó, está olhando para o passado. Se eu for pedir para você ficar olhando na sua descendência, na sua descendência, na sua descendência, na sua descendência, vai, voltando o tempo que vai chegar no momento que a sua descendência vai bater, sabe aonde? Em Adão. E quando chegar em Adão, você se encontra com Deus. Por isso que Deus colocou na gente a capacidade de olhar. O primeiro motivo aqui, ó. A nossa mente é temporal. É um presente de Deus. Para que a gente entendesse muita coisa dele. A gente utiliza de forma errada. Então, quando eu uso a mente atemporal para olhar para trás, eu vou encontrar Deus. Se eu voltar para trás, eu vou encontrar Deus. Se eu vou olhar para trás, eu vou encontrar Deus. Então, primeira coisa, a mente atemporal é para você olhar para o passado e você encontrar Deus. Segundo, para você ter lembranças de coisas que aconteceram, para você não cair no mesmo erro. Por que isso? Preste bem atenção aqui. Agora eu vou ler alguns textos para você entender. Vamos lá primeiro, meu texto preferido, que é Isaías 46, versículo de número 9. Isaías 46, versículo 9. Olha o que diz, ó. Ai, deixa eu tomar um pouco de água que a garganta coçou. Isaías 46, versículo 9 diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas antigas. Por que lembrar de coisas antigas? Se lembrar de passado me faz adoecer. Mas o passado que você, para lembrar, não é o seu passado desastroso. É para você olhar para trás e lembrar de coisas antigas, de um passado bem muito mais distante que o seu. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, assim, ele anuncia o fim desde o princípio. Ele é o fim e é o princípio. Onde que diz que ele é o fim e o princípio? Vamos lá para Apocalipse. Eu já li isso de tarde, mas vamos ler de novo. Apocalipse. Pega papel, pega sua Bíblia aí, vamos ver se está escrito, né? Vamos ver se aquilo que eu estou falando é verdade. Vocês vão aceitar tudo que eu estou falando? Eu já falei para vocês. Tudo que eu falar, analise e vê se está escrito. Vê se está escrito. Diz assim. Apocalipse 1, versículo de número 8. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu anuncio o fim desde o princípio. Eu crio o fim desde o princípio. Ele está ensinando. Esse princípio que eu ensino na mentoria Propósito de Vida. O princípio do fim, o princípio do começo e do fim. É isso que eu ensino. Só que as pessoas não entendem. Eu expliquei, poucos entenderam. O princípio e o fim. E ele diz, eu sou Deus desde a antiguidade. Olha para trás, olha para o princípio e olha para o fim. E quem é o princípio e o fim? Jesus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, quando eu olho para trás, a primeira coisa que eu preciso encontrar, quando eu olhar para trás, eu vou olhar para esse mundo, eu vou entender que esse mundo foi criado
eu encontro Deus. Quando eu olho para o homem, quando eu olho para a minha descendência, eu vou olhar para o meu avô, para o meu bisavô, for olhando a genealogia, vai chegar lá em Adão. Vai voltar para Adão. E quando eu chego em Adão, eu chego em Deus de novo. Então, tudo que eu volto para o passado, que eu volto no tempo, eu vou retornar para o princípio. Olhar para trás. Pega o código aqui, ó. Olhar para trás é encontrar o princípio. Vou até anotar essa frase aqui. Anota aí, por favor, vocês que estão aí, que eu estou dando aula, e por favor, anota. Eu não vou conseguir anotar agora, que eu estou sem minha caneta aqui. Olhar para trás é encontrar o princípio. Olhar, vou anotar aqui para não esquecer, olhar para trás é encontrar o princípio. Então, quando eu uso a temporalidade da minha mente para olhar para trás, eu vou chegar no princípio, eu vou encontrar o princípio, eu vou encontrar o começo de todas as coisas. Então, na temporalidade da mente, quando eu olho para o passado, quando eu olho para trás, na verdade eu não estou retrocedendo, eu não estou voltando para algo atrasado, para algo antigo, na verdade eu estou voltando para o princípio. Olhar para trás me faz encontrar o princípio. E olhar para frente, Júnior, me faz encontrar o fim. Olhar para frente me faz encontrar o fim. Olhar para frente ou para o futuro me faz encontrar o fim. Essa frase aqui é pro meu livro, gostei demais. Vocês estão aprendendo aí? Me diz aí, vocês estão por aí? Eu estou sozinho aqui, será? Será que tem algum aluno aí? Diz aí, os alunos, tem alguém aí? Coloca um comentário aí enquanto eu coloco alto. Bota uma carinha, escreve alguma coisa. Dá um sinal. Dá um glória a Deus aí, alguma coisa. Vamos lá. Então, na temporalidade da minha mente, quando eu olho para trás, pega o código. Quando eu olho para trás, eu não tenho que olhar para a minha angústia, para o meu problema, para a minha dificuldade. Eu tenho que olhar algo que antecede. Vocês estão entendendo? Incrível, olha, eu vou falar algo para vocês. Pega aqui o código. Eu preparei essa aula para falar amanhã e eu falei hoje. E teve muita pergunta que me fizeram no direct, no WhatsApp. Me mandaram muita pergunta, as pessoas têm dúvida disso e daquilo. E eu falei para elas, olha, a resposta que vocês querem, eu vou dar sábado no último dia da aula. Então não faltem. E as pessoas não estão aqui. É por isso que eu falei um dia desse, que quando a gente faz tudo de graça, as pessoas não dão valor. Elas só dão valor quando elas pagam. Só quando pagam. Nem quando pagam também. Mas presta atenção, ó. A temporalidade da minha mente me dá a capacidade de olhar para trás. E no momento que eu olho para trás, eu não posso fixar muito na minha dor e no meu problema. Quanto mais para trás eu olho, eu vou voltar para o início, eu vou voltar para o princípio, eu vou voltar para o começo. E quando eu voltar para o princípio, quando eu voltar para o começo, quando eu olho para trás, eu vou encontrar alguém. Quem, Júnior, eu vou encontrar? Eu vou encontrar Deus, eu vou encontrar Cristo. Quanto mais eu olho para trás, eu encontro Cristo. Que lindo, olha aí. Oh, você me fala uma coisa dessa, eu me aguo todo aqui. Que gratidão, gratidão, Rita. Gratidão. Gratidão, Liz, por você estar aqui também. Vocês dois, eu não sei se tem mais alguém por aí. Eu não consigo ver aqui, que eu estou com medo. Meu celular tá para me deixar na mão. Ele tá para morrer, meu celular. Só misericórdia. Tem coisa que eu não consigo mais mexer, que eu nem mexo na live, que é para não travar. Mas gratidão, Liz. Gratidão, Rita. Porque essa aula aqui eu levo 3, 4 horas para preparar. Eu tenho aqui 20 anos de pesquisa. Tem coisa que eu falo aqui que eu levei 20 anos para entender, estudando, pesquisando, lendo a Bíblia, falando com Deus. Para falar aqui nesse dia para vocês. E eu quero agradecer a Deus porque vocês dois estão aqui. Pelo menos os outros alunos faltaram na aula, mas vocês estão aqui. Eu tenho certeza que essa informação vai transformar a vida de vocês e também vai ficar salvo. Eu estou citando o nome de vocês aqui na live e eu esqueci que isso aqui é uma aula ao vivo gravada que eu vou utilizar depois no curso, no meu treinamento. Mas eu fico feliz. Gratidão de coração por vocês estar aqui. Então vamos lá. Na temporalidade da minha mente, quando a minha alma está ancorada em Cristo,
eu vou olhar para trás. E quanto mais eu olho para trás, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o princípio. E quando eu encontrar o princípio, o começo de todas as coisas, eu vou encontrar Deus. Eu vou voltar a Deus. Eu vou me conectar com Deus. Esse é o código. Porque Isaías 46:9 fala: lembrai-vos das coisas antigas, que eu sou Deus e igual a mim, não existe ninguém igual a mim, não existe outro Deus igual a mim. Eu anuncio o fim antes do começo. Eu faço o fim antes do começo. Então o que acontece? Ele fala o princípio de fim do começo. E aí em Apocalipse, Jesus é o princípio e o fim. Então existe o princípio e existe o fim. Então ele deu a temporalidade da mente para que quando eu olhar para trás, a primeira característica da temporalidade da mente, para mim olhar para o passado, é para que quando eu olho para o passado, eu pudesse encontrar Deus lá no começo. A primeira coisa, depois eu vou te falar sobre as experiências. O segundo ponto, então o primeiro ponto vocês entenderam, eu olho para trás, eu olho para o passado e eu encontro o princípio. Eu olho para trás, eu encontro o princípio, eu vou encontrar Deus lá no começo. E quando eu projeto a minha mente para o futuro, e quando eu projeto a minha mente para o fim, eu também vou encontrar Deus lá de novo. Por isso que na mentoria eu trabalho muito isso, de onde eu venho e para onde eu vou. O importante é saber o princípio e o fim. O processo aqui, ó, a gente leva de boa. Você sabe de onde vem e sabe para onde vai. O processo na vida aqui nós conseguimos levar ela numa dinâmica muito incrível. Então o que acontece? Primeira característica: olhar para trás, eu encontro Deus. Eu olho para frente, eu encontro Deus. Eu olho para o passado, eu encontro o começo. Eu olho para o futuro, eu encontro o fim. Eu olho para trás, eu encontro o Criador de todas as coisas. Eu olho para o fim, eu encontro o Criador de todas as coisas. Eu olho para trás, eu entendo de onde eu venho e por que eu estou na Terra. Eu olho para o fim, eu entendo para onde eu vou e por que eu estarei lá naquele lugar, entendeu? Então a temporalidade da mente para escrever um passado no agora é um presente de Deus para a gente encontrar Ele no passado e encontrar Ele no futuro. Você está entendendo? Por exemplo, pega aqui esse código. Por que todos os homens têm anseio pela eternidade? Por que todo mundo, sendo judeu, ateu, não cristão, cristão, por que todo mundo tem sede por significado? Porque ninguém na Terra quer morrer. As pessoas pensam que isso é do nada. Ninguém aceita a morte, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver eternamente. Todas as religiões construíram base no seu livro sagrado, mostrando uma eternidade. Por quê? Onde está esse código, Júnior? Eu vou falar esse código para vocês que eu só falo na mentoria. Está lá em Eclesiastes 3:11. O que diz Eclesiastes 3:11? Eu falei para vocês que eu vou ler, para você ver o que está escrito. É importante vocês terem uma Bíblia aí e me acompanhar. E também que vocês possam anotar o que eu falo. Por favor, anote e coloque em prática. Eclesiastes 3:11. 3:1 começa assim, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então existe um tempo para tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que no versículo aí diz assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo para tudo. Há tempo de plantear, há tempo de saltar, há tempo de espalhar pedras, há tempo de juntar pedras, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraço. Pega esse código. Há tempo de buscar e há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de deitar fora, há tempo de rasgar, há tempo de coser, há tempo de estar calado e há tempo de falar, há tempo de amar e há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Aí versículo de número 11. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo, e pôs a eternidade no tudo fez formoso ao seu tempo, e pôs a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Pegou o código? Quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro do ser humano, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por quê? Esse anseio de eternidade ia fazer o homem buscar algo superior e algo eterno. E quando o homem buscasse, ele ia encontrar Deus. Mas como o homem decidiu pegar esse anseio pela eternidade e ele rejeitou Deus,
ele coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Ele coloca um animal, coloca um time, coloca um boi, uma árvore, um cachorro, um homem, coloca um monte de coisa no lugar de Deus. Por quê? Porque ele tem anseio por algo superior, por algo maior. Está dentro do homem. Por quê? Aí diz assim, mas o homem por si só não consegue compreender essas obras por completo. Por isso que Deus enviou Jesus, para que eu e você pudéssemos entender a plenitude da sua obra. Por conta própria nós não entenderíamos. Por conta própria nós não voltaremos para Deus. Ele diz assim, ó, para que o homem possa entender o fim, o princípio e o fim. Ó, e fez desde o princípio ao fim. Para que o homem possa entender o que Deus fez do princípio ao fim. Princípio, fim, começo e fim, começo e fim, começo e fim. Então a eternidade dentro do coração do homem, ela foi posta para que o homem pudesse voltar para Deus e encontrar Deus no passado, e ele pudesse olhar para frente e encontrar Deus no futuro. Essa é a primeira característica. A temporalidade da mente me faz olhar para o passado. E se eu usar a minha mente para olhar para o passado, eu vou conseguir encontrar Deus, porque eu vou voltar na história até encontrar Deus. E se eu olhar para o futuro, eu vou encontrar Deus também lá no futuro. Então, a temporalidade da mente pode ser usada para isso. Segunda característica de como eu posso usar a temporalidade da minha mente para me escrever um novo passado baseado na âncora da fé que está em Cristo. Preste bem atenção. Tudo o que aconteceu, opa, deu horário. Eu vou encerrar então com esse último ponto. Eu vou concluir aqui o último ponto da aula, encerrando falando essa parte aqui. Preste bem atenção nesse último ponto. A nossa mente, ela olha para o passado. A primeira característica é para a gente encontrar Deus. Segunda característica é para a gente lembrar das coisas que aconteceram, para que através disso, a experiência que isso gerou em nós, para que eu e você possamos ter atitudes e não errar mais no presente e no agora. Então tudo o que aconteceu no passado, quando eu olho para o passado, é para me aprender, tirar experiências daquilo que aconteceu. Lembra que Jesus falou? Jesus falou muito assim, ó, nos ensinos deles no Novo Testamento. Lembrai-vos dos dias de Noé. Para quê? Porque o povo casava-se, dava-se casamento, vivia curtindo uma festa, e o Noé falou, e ninguém deu crédito até que Noé entrou dentro da arca e veio o dilúvio e todos morreram. Então preste atenção, Jesus está falando, usa sua mente, volte para o passado e lembre de Noé. Por que lembrar de Noé? Para que lembrar de Noé? Porque a temporalidade da nossa mente é para quando você olha para o passado, isso eu estou falando de Noé, mas nós vamos aplicar na sua vida agora. Olha para o passado, eu lembro o que aconteceu, e eu tiro experiência para que eu não caia no mesmo erro. Então a minha mente pode olhar para o passado e eu posso tirar muitas experiências de lá, coisas que eu vivi, que eu experimentei, que eu experienciei, que eu vivi, mas aquilo é para servir como exemplo. Aquilo não é para te torturar, aquilo não é para te adoecer, aquilo não é para te deixar para baixo. Você olha para aquilo e você diz assim, ó, o que eu posso tirar de exemplo dessa história que aconteceu comigo? O que eu posso, usar como modelo, como exemplo disso que aconteceu? Como eu posso colocar isso de prática na minha vida? Jesus disse, lembre de Noé. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é lembrar da mulher de Ló? O que a mulher de Ló fez? O Senhor tirou Ló de Sodoma e Gomorra, a esposa e as filhas, e hoje disse, olha, vocês estão saindo de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás. E quando eles olharam, a mulher de Ló virou estátua de sal. Então ele disse, lembrai-vos a mulher de Ló. Uma vez que eu e você seguimos a nossa vida com Deus e com Cristo, nós não podemos olhar para trás e voltar para trás, voltar para aquela vida que a gente tinha antigamente de pecado, de mentira, de um monte de coisa. Então eu olho para trás e eu pego as experiências, eu pego os ensinamentos, eu pego tudo o que aconteceu lá. E preste atenção, então existem fatos que aconteceram que a minha mente não viveu. Como a minha mente não viveu e Deus quer nos ajudar, Ele deixou escrito. Então eu leio o que está escrito, eu entendo o fato que aconteceu, e isso fica como exemplo para mim. Olha só o que diz em 1 Coríntios, se não me falha a memória, 1 Coríntios 10, eu acho que eu anotei aqui, é 1 Coríntios 10, olha só o que diz, encerro com esse texto aqui. 1 Coríntios 10, diz assim, 1 Coríntios 10, diz assim, ó, 1 Coríntios 10, eu coloquei 2 Coríntios, 1 Coríntios 10 diz assim, cadê 1 Coríntios 10? Está aqui.
1 Coríntios 10. Olha aí, ó. Para que eu possa usar a temporalidade da minha mente para olhar para o passado? Pegou o código? Eu olho para o passado, eu tenho que pegar as experiências daquilo que eu vivi. Eu tenho que pegar ali o que aquilo me serviu de útil e como eu posso aplicar hoje na minha vida para mim não cometer o mesmo erro. Não é para você adoecer. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, numa nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ai, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar-se. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E nem tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso foi escrito, tudo isso sobreveio em figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que está em pé, tem cuidado que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo, e vos livrará de toda tentação, e lhe dará escape para que possa suportar. Aqui eu encerro o código, preste bem atenção. Esse resumo aqui é o resumo do povo de Israel lá no deserto, no Egito. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: eles saíram do Egito, e quando eles passaram ali pelo Mar Vermelho, ali como fosse o batismo dele nas águas, passaram. E ele começou a falar: olha, tudo aquilo que aconteceu, eles não tinham pão que eles comiam que caía do céu? Aquela ali era uma comida espiritual, aquilo ali simbolizava Cristo. Não tinha pedra quando eles andavam no deserto, que Moisés tocava na rocha e saía água para eles beberem? Ela disse: aquela água que eles bebiam tinha uma conotação espiritual, porque aquela rocha representava Cristo. E ele fala: tudo aquilo que foi escrito foi figura, para que a gente não caia no mesmo erro deles. Qual foram os erros deles? Eles cobiçaram, eles se prostituíram, eles abandonaram a Deus e serviram outros deuses no deserto. Eles murmuravam diariamente. Então, todo o acontecimento no passado, eu e você não temos essa informação porque nós não vimos. Ele disse assim: isso foi escrito para que eu e você não possamos cair no mesmo erro. Então preste bem atenção. Toda a experiência do passado, eu olho para aquilo que aconteceu no passado e eu aprendo com aquilo para que eu não caia no mesmo erro. Eu estou falando isso no contexto bíblico. Agora, Júnior, como eu aplico na minha vida? Tudo que você viveu, experimentou, a tua mente, Deus deixou ela temporal para te olhar para aquilo, para te aprender com aquilo, para te tirar experiências daquilo, para você tirar ensinamentos daquilo e para você compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então a sua dor, o sofrimento, o seu problema, a sua dificuldade, tudo que você enfrentou é para que você possa ajudar as pessoas. Quando você vier com aqueles pensamentos do passado, tente usar esses, mas o Júnior falou que eu posso usar a minha mente para me encontrar ali experiências. E como eu posso usar essa experiência? O que eu aprendi com esse erro? O que eu posso fazer com isso que aconteceu? Como eu posso ajudar as pessoas com isso que eu vivi? Em vez de ficar se amargurando, triste, angustiado por aquilo que aconteceu e não existe mais, faça o que o Senhor falou. Olhe, for escrito como figura, aconteceram como figura. Isso é um modelo para que você olhe, aprenda e não caia no mesmo erro, para que você possa ter uma vida de forma extraordinária. Eu quero encerrar aqui, que a sua alma, a âncora da sua alma, da sua fé, como está lá em Hebreus 6,19, ela possa estar fixada em Cristo. Eu espero ter ajudado vocês nessa sequência de aulas que a gente falou sobre escrever o novo passado. Abordei várias temáticas. Espero que vocês coloquem vários ensinos que eu coloquei aqui, vocês coloquem em prática.
que vocês possam ter resultado. Eu quero agradecer de coração todos vocês que ficaram comigo durante essa semana toda, durante os 6 dias, 6 aulas seguidas, nós falando sobre como escrever o novo passado, de como funciona a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções, os nossos acontecimentos, de como se escreve, de como se cria células de reconhecimento, de como se gera novas experiências. Passei um monte de princípio, um monte de exercício. Entenda que a sua alma, a âncora da sua alma, possa estar fixada em Cristo. Quero agradecer de coração vocês que estão aqui, a Rita e a Coach Liz e todos que passaram por aqui, todos os alunos. Quero agradecer você agora que está aqui nesse curso, nessa mentoria, nesse treinamento, que está assistindo essa aula no outro dia. Espero que cada live que você assistiu, cada aula que você assistiu, você possa ter tido resultado. Faz o seguinte, deixe o seu comentário. Aqui embaixo dessa aula, em algum lugar aqui dessa página, tem um lugar que você pode deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário de como foi essa série sobre escrever o novo passado, o que você aprendeu, o que mais te impactou, qual foi o resultado que você tem disso. Eu quero falar para você que você não chegou aqui por acaso e tem um propósito. Eu quero te fazer um convite amanhã. Nós vamos ter mais lives, então fica atento que eu vou soltar aqui. Eu não vou falar muita coisa que eu vou fazer amanhã, porque isso aqui é uma aula gravada, senão vai ter assunto de outras coisas que não faz referência a esse assunto aqui. Mas amanhã nós vamos ter pelo menos 2 lives. 2 lives está certo, eu vou ver se eu consigo fazer 3, mas 2 está certo. A da tarde e a da noite. Então assim, quero contar com vocês. Gratidão. Também quero convidar vocês a entrarem na mentoria sobre propósito de vida. As vagas estão abertas, vai até segunda-feira. Entra ali porque eu falo do princípio, do fim e do começo. Você vai aprender coisas extraordinárias. O valor está baixo, está acessível. A partir do ano que vem vai ser o valor total, não vai ser mais essa promoção. A próxima turma que eu vou abrir, dia 1º de janeiro, já vai estar no valor, que não é esse valor, vai estar para o valor mais alto. Por quê? Porque eu entendi, me doando bastante, que as pessoas só dão valor quando pagam. Mas eu quero agradecer a vocês aqui que ficaram comigo. Eu decidi gravar essas aulas ao vivo, porque assim, eu vou explicando e conforme vocês vão perguntando, vocês que são alunos aqui, vocês já vão tirando a dúvida. Porque quando a gente faz uma aula gravada e sobe ela, às vezes as pessoas ficam com dúvida e ela não entende. Então muitas das perguntas de vocês já foram solucionadas durante as aulas. Gratidão. Quero agradecer. Sou Júnior Pimentel. Você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito e aproveita que as aulas vão ficar salvas até amanhã. Quando for amanhã, até amanhã às 24 horas, quando for segunda-feira pela manhã, elas serão removidas. Então aproveite. Um beijo, amo vocês, tchau, tchau, e até amanhã, nas lives de amanhã. Tchau, tchau.